E aqui, nós não precisamos usar muito dinheiro. Mas é tal coisa, está a ver? E ela chegou a França, veio para aqui. E aqui, nós não precisamos usar muito dinheiro. Assumo-me como cristão africano, mas nasci em França, mais especificamente na cidade de Versalhes. A minha mãe costumava chamar-me de Roi Soleil e era assim que eu me imaginava, naquela altura, o Rei Sol de França. Seria o primeiro Rei Sol negro do meu país. Ao longo dos anos percebi que isso era apenas um sonho e até que França agora já era uma república. Demorei uma eternidade a perceber que eu não era dali, apenas ali tinha nascido. Era assim. Os meus amigos eram como eu, a minha família era como eu. E rapidamente comecei a chamar todos os outros os franceses. Eles eram os franceses e eu era apenas o Gilles, filho de Marie Abram. Se não me deixavam ser um dos franceses de França, seria então Le Africain, como tantos outros grandes africanos antes de mim. Nascido numa sexta-feira, começaram a chamar-me Kofi, filho de Abara. Kofi Abara. Éramos muitos irmãos, demasiados, e por isso os meus pais tiveram de me oferecer para adoção. Parece uma história triste, mas foi das melhores coisas que me aconteceram. A cidade era um sítio perigoso, onde as oportunidades escasseavam naquela vida de pobreza, e os meus pais decidiram melhor para mim. Que alguém do campo me acolhesse e que me desse o que eles na cidade não podiam dar. Passava-se muita fome nessa altura e, lendo agora as notícias da época, percebo que o excesso de habitantes e a falta de infraestruturas fundamentais levou muitas pessoas a fugirem para o campo. A água corrente, saneamento, não tínhamos nada. Hoje, felizmente, já não é assim. Somos todos os mais compreensivos com o passado quando visitamos as ruínas das nossas grandes cidades. Uma vez, e isto preciso que saibam mesmo, encontrei-me com a minha avó e contei-lhe que não queria mais ser o seu menino, nem ser a sua menina, que tudo isto para mim, dos calções e das saias, era apenas uma forma de nos aprisionarem a alma e o coração. E esperei o pior, afinal a minha avó era uma mulher do século passado. E esperei que tudo isto para ela fosse demasiado complexo ou estranho. Sabem o que me disse? Meu amor, eu só quero que tu sejas feliz. Se é assim, acho muito bem. Porque eu fartei-me de sofrer por ser uma mulher, sempre debaixo da asa de um homem qualquer. Faz-te à vida e ser tu própria. E assim fiz. Obrigada, avó. Adorava ir a Nova Iorque, rever todas aquelas paisagens das cenas dos filmes e imaginar-me um ator famoso a passear por aquelas avenidas intermináveis. Talvez tenha nascido por aí, dizem alguns astrólogos. Nunca me senti pelo caminho fácil e desde pequeno que trabalho por aqui e na realidade nem nunca subi para norte para visitar as montanhas ou desci para as praias do sul. Trabalho desde que me conheço, sobretudo a montar e a remontar muros. É um negócio duro, mas que nunca acabará. Por aqui há sempre um muro derrubado para levantar, todos os dias. Sou o que se chama um especialista em muros, um murómetro. Construo muros, idealizo muros, realizo muros e até sonho com eles. Até em Nova Iorque há muros altos, um sonho. Falta-me apenas um dia tirar férias para lá ir, antes que os muros de Nova Iorque venham abaixo. Parece mentira, mas apenas há alguns anos a nossa produção agrícola estava totalmente dependente de proteína de origem animal. O uso abusivo dos recursos hídricos
e a infertilidade dos terrenos levou a uma catástrofe que parece esquecida e que apenas os nossos pais e avós se recordam. Sempre servi o meu país com espírito de missão. Devo esse afinco ao meu pai, que antes de mim também o serviu. Grande republicano, instituiu em mim a ideia do serviço institucional. Somos muitos os que acreditamos no serviço público e no que há política, o que é da política. Fui durante 7 anos vosso primeiro-ministro e 10 presidente do nosso Parlamento. Foi com grande orgulho que exerci as funções que me foram confiadas e guardo para sempre as medidas que, apesar de impopulares na altura, hoje se revelam de grande importância, como a anulação do tempo mínimo de descontos e o direito absoluto ao rendimento básico incondicional para todos os cidadãos residentes no nosso país. O meu sonho sempre foi ser arqueóloga, por isso a engenharia de Minas veio logo a seguir. Temos evoluído muito na exploração inteligente dos recursos naturais do nosso planeta, mas sinto que quando chego a casa e deito as minhas 2 filhas na cama, ainda lhes devo dizer alguma coisa sobre isto. Temos tirado tanto e reposto tão pouco que este percurso milenário de perfurar a crosta dos continentes e o fundo oceânico do nosso planeta irá levar-nos a outra coisa qualquer que não se poderá mais chamar planeta Terra. Como programa criativo tenho tido muito sucesso, não me posso queixar. E mesmo que o pudesse ou quisesse fazer, não o faria. Tenho sido premiado nas minhas criações e muitos têm sido os humanos e não humanos a procurarem a minha ajuda sobre o tema da criação criativa. O que posso testemunhar é que a criatividade é um fator comum à existência, talvez o mais primordial elemento da vida como a conhecemos. Molecularmente, a criatividade existe na construção de pontos como a sobrevivência. Cada ser vivo, sobretudo a partir do patamar da ciência, torna-se assim um ser criativo. Talvez a humanidade em mim esteja ainda numa fase embrionária. Somos criados para sentir como qualquer humano, mas como não nascemos, não comemoramos aniversários, não crescemos e não morremos, os factos da vida que não chegamos a ter não nos conseguem acrescentar uma necessária humanidade. Mas é tal coisa, está a ver? E ela deixou a França, veio para aqui, e aqui nós não precisamos dar muito dinheiro. Carla Robin, o meu nome é Elizabeth, sou do Torrão e estudei no Torrão. Concluí o 9º ano à noite. O meu primeiro trabalho foi fazer tapetes de arraiolos para a fábrica Tricana, da vila de Arraiolos. Mais tarde, já com 18 anos, fui trabalhar para a creche paroquial do Torrão, onde trabalhei 25 anos. Também trabalhei na Vila das Alcaçovas como ama, com uma miúda com dificuldades motoras. E ajudava na loja da mãe da miúda quando esta estava na escola. O meu primeiro trabalho no campo foi na vinha do Torrão, uva à mesa. Neste momento, trabalho na herdade Penique,
que fica entre Ferreira e Odivelas do Alentejo. O penique é um pomar que tem muita variedade de frutos. Provavelmente daqui a alguns anitos vamos começar a ter algumas frutas. As árvores ainda são muito jovens. Elizabeth, 44 anos. Portanto, havia uma grande pinha aqui pendurada no teto, e a pinha estava fechada e tinha umas guitazinhas, uns cordéis, e dentro da pinha estava uma pomba, um pombinho, um pomba, uma pombinha, e depois havia uma comissão de raparigas, era nessa altura, e vou tirar isto em calor. E depois fazíamos uma roda, a banda da música começava a tocar e puxávamos as fitas. E uma pombinha tinha a fita ligada à perna. E aquela que calhasse a pombinha ficava a rainha do baile. Nessa altura, pronto, ainda não. Assim, claro. Namorávamos às escondidas, como quem diz. E o meu pai estava no baile, também a ver o baile, e eu fiquei assustada quando senti que ficava a rainha, mas fiquei satisfeita, muito feliz. Depois terminou a festa, terminou as férias dele, ele foi-se embora, e à balada ele deu-me um abraço muito grande e afastou-me dele e disse-me assim: Leonor, se eu morrer no ultramar és capaz de casar com outro? Eu disse: oh Chico, então agora que a nossa vida está tão bem organizada, está tão bem programada, tu vens com uma conversa dessas? Desculpa. Passado, no dia em que era para ele chegar para fazer a despedida de solteiro, chegou o funeral dele. Estavam em Angola, estavam na base aérea de Luanda e estavam a preparar a passagem do ano para vir para a cidade. Foi na passagem do ano mesmo que é soube a notícia. Um colega tinha uma arma na mão, uma pistola, e começou assim a brincar, a rolar com a arma disparou, foi contra o coração dele. Olá, Emília Vianense. Meu nome é Ana Mar. Estou a escrever-te esta carta no dia 23 de 9 de 2023. Neste dia, vim ao terrão passar com a minha bisavó e com os meus pais. Conheci esta terra pela família que viveu cá. E vou-te dizer um segredo. A minha mãe tomava banho num tanque, no campo, e dava comida às galinhas. Hoje fui à quinta do tio pequeno e fui tirar os ovos às galinhas e pisei o cocó das galinhas. Mas já saiu. Apanhei pimentos e cebolas. Espero que no futuro as pessoas sejam tão felizes como nós fomos. Um beijinho. Ana Mar, 9 anos. Nasci no Torrão aqui também. Sempre vivi aqui no Torrão. E lidei sempre com ele. Sempre li com ele, com o Nelson Charrua. É o cantor. Cantava aqui e eu divertia a malta toda. E o que é que ele cantava? Ele cantava: o meu torrão fica em cima do monte, a entrada tem uma fonte, que é aquela fonte à entrada. E tínhamos várias músicas, porque sei, lá no meio do Alentejo há uma vila que é Torrão. Tinha tantas que ele tinha. A minha profissão é corticeiro, porque ele também tem uma que chamava-se Corticeiro, ai corticeiro, que andas lá pelos montados, ainda cortiça. Ai da sobreira, tu és um homem honrado. E depois a sua machadinha. O futuro é a juventude. A que mudou o ritmo de viver, não querem participar no desporto, não querem ser desportistas e do futuro muita coisa tem tendência de acabar. Os jovens começam e acabam tudo em pouco tempo. Compreendem uma palavra, não compreendem um horário de ensaio, não fazem um sacrifício para aprender qualquer coisa. Onde os idosos existirem, não há grupo coral, baile, futebol, carnaval, vai tudo pela via da destruição.
Os poucos que querem não chegam para formar numa equipa. Haja na terra uma pessoa que tenha gosto na nossa terra para desenvolver este problema. É pena que acabe o que existe quando era para haver mais. Isso que está aí nessa carta é precisamente, não sei quem é que escreveu, mas é precisamente aquilo que está a acontecer no Torrão ultimamente. Quer dizer, uma relíquia. Este é o meu bisavô. Essa fotografia deve ter aproximadamente aí uns 110 anos. Esse meu bisavô morreu com 98 anos, ia fazer 99. Estou a vê-lo a cavalo numa borrinha, era muito giro. Mas era um velho carrasco, cara, daqueles mesmo carrasco, mau. Tenho aqui outra fotografia, não sei se conhece. Oh, essa prenda que está aí. Que lindo, já com cãozinho. Sempre teve a paixão dos cães, sempre teve a paixão dos como animais eu. logo em pequenino. É como eu, tão lindo. Vic Capt. Olá, o meu nome é Bianca e o meu país é Portugal. Eu gosto de comer pizza, tenho 7 anos e o meu jogo favorito é o Roblox. Eu gosto de ir à escola e gosto de brincar. O meu animal é o periquito. Tchau. Saha Rayuno. Não te vou perguntar se estás bem, pois já sei que tens tido muitos sucessos com os teus programas criativos. Já na minha infância, sempre fui uma criança de criatividade fértil. Aliás, fértil demais aos olhos de alguns. Não sei. Com 9 anos, formei um grupo de dança que se chamava Lambada, música que na altura era o último grito. Eu era a coreógrafa, pois o rádio era meu, e se não fosse como eu queria, já se sabe. Alma de artista. Depois no colégio, o clube de teatro. Aí, Sa Raihuno, fiquei louca, adorava. Aliás, era esse o meu grande sonho, ser atriz. Enfim, ficou-se pelo sonho, que só mais tarde na sociedade da minha terra se pôde concretizar uma vez, num ano e pela Páscoa. Epá, aí eu era na minha verdadeira existência, mas a minha falta de empenho no processo criativo e em estudar foi tal, e a falta de sorte dos meus pais levou-me até França. Quero voltar para os braços da minha mãe. Já diz o Abrunhosa, a pátria. Sa Raiuno foram 26 anos de castelos de princesas. E tão feliz e infeliz fui eu nesse processo criativo de alimentar os outros. Penso que eu também. É o ato de amor e a criatividade. Não te vou amassar mais. Preciso da tua ajuda. Será que a minha energia, que está em constante transformação criativa, me vai dar força e resiliência para aguentar este novo caminho que tenho que fazer até me encontrar profundamente? Aguardo a tua resposta com ansiedade. Beijinhos. No futuro ia para uma galáxia, ou melhor, até para uns anéis de Júpiter, porque para já tinha uma vantagem. Em vez de ir à orivesaria, já tinha os anéis. Quando um dia pensasse em pedir, portanto, aconchego, namoro e as proximidades com alguém, tinha metade da minha vida facilitada. Não precisava de ir aos ourives, nem nada. Pronto, já tinha os anéis. Querida Maria do Amparo, que bom receber notícias do futuro e saber que, apesar das dificuldades e muita mudança, ainda existe e ainda consegue ser feliz. De alguma forma, as nossas histórias têm um paralelismo. Também eu penso afastar-me da cidade e ir viver no campo. As cidades são ainda operacionais e habitáveis. E apesar das zonas urbanas serem mais tristes e cinzentas, também as há ainda verdes e simpáticas. Existe, no entanto, no campo, uma qualidade de vida e um ritmo que não é possível encontrar na cidade. Encontrei na Vila do Torrão esse espaço e essa possibilidade de uma vida diferente. Pessoas afáveis e gentis. Uma comunidade pequena que se conhece, que é acolhedora a pessoas de fora. Há também aqui pessoas tristes, algumas zangadas até, porque o desenvolvimento da vila não terá sido o que esperavam e gostavam. Quem sabe, a vinda de pessoas novas não pode voltar a dinamizar mais a vida cá, a proximidade da terra, a qualidade do ar.
tudo são bons motivos para uma mudança da cidade para o campo. Gosto de pensar que talvez todos investirmos num presente mais sustentável, o futuro de que falas poderá vir ainda a ser diferente. Um abraço. Pedro Paulo Rocha. O meu nome é Arthur e vivo no Torrão. A maioria das casas são brancas, mas minha casa é branca e amarela. Tenho 8 anos e o que mais gosto de fazer é ir ao parque, a perdurar, não me ferro, gosto de comer hambúrguer e batatas fritas. Arthur, 8 años. Estamos recorriendo el sur de Portugal y de España y bueno, pusimos en el mapa distintos lugares y mi compañero Roberto se le ocurrió Turrão y aquí estamos. Eu fui nascido em Ponta Delgada, dos Açores, e os meus pais emigraram para o Canadá, no Winnipeg, uma cidade lá no meio do Canadá. E vivi lá a maior parte até 20 anos. Depois eu fui estudar numa cidade em Vancouver e desde esse tempo eu morei em uma cidade chamada Edmonton, onde uma parte de uma província onde tem o olho. Meu querido Jorge, como te compreendo, não te conheço pessoalmente, mas como tu, tenho muitas obsessões, minhas paixões e aquelas necessidades de que somos escravos. Tu és muros. Eu é mais uma membrana. Sempre passa uma caixa de um lado para o outro. Sempre há algo que por ali passa. E dada a coincidência, seres Jorge, como eu, Jorge, te digo, és-me um espelho como eu, um espectador. E no fundo, e no futuro, me leias como uma mensagem de quando muros e membranas nos souberem conquistar. Brinquedos nunca tive. Nunca tive uma boneca. A única boneca que eu tive já tinha os meus 8 anos. O meu pai comprou uma boneca de papelão na feira. Um dia fui lavar a boneca, olha lá foi ela. Fazíamos uma balança com as latas de graxa de engraxar os sapatos. Fazia-se uma balança. Lembras-te, Afonso? Um pauzinho com umas linhas que agarravam na lata e então a gente fazia uma balança e depois brincávamos aos comerciantes. Pesávamos ali, nem que fosse terra, pesávamos ali e depois vendíamos à pessoa. Era assim as nossas brincadeiras. Diziam que eu era boa artista. Não sei se era ou se não, mas eu gostava à brava daquilo. O Torrão tem várias coisas, pessoas, casas, poucos monumentos, tem a junta da freguesia, IGNR, uma creche, escolas, crianças e adultos. O que eu faço? Eu brinco, eu como e vou à escola. E Kofi Abada, sabias que há pessoas de outra cor e várias cores? É-me 8 anos. My family is in the Bangladesh, but I'm alone here. 3 daughters, one 12 and one 9 and one 3. My first daughter named Faria, Shami and Fabia. I miss them and I miss them also my father because they are very easy for people who get it PR, they can take father, mother here very easily, but I cannot take because my father is died before 9 years. So I told them, all the people who's there, you bring first of all your father, mother here, and then you take your families. Because father, mother, without nothing your family. I'm born in Bangladesh and my hometown, nearby capital Dhaka. People is very amazing here, very good people in here. But I'm the new person here. So I also try to learn Portuguese slowly. Study, college study. And finished, then I came here. I came for work and
I try to settle here. I don't have children, but my wife still the study. So when she finished the study, then we take the kids. Here life is very easy and very proudful, and here is very nice country. And to how I have the agriculture work. So I picking the apple, but Portugal is jobless, some jobless, very hard to get job. Querida Letícia João, permite-me que te trate por tu. Isto de escrever cartas sempre me pareceu um ato de proximidade, como um gesto de carinho, quando traçamos o melhor que conseguirmos, as palavras da nossa mensagem. Esqueci-me de me apresentar. O meu nome é Sónia e escrevo-te do ano 2023. Vivo no tempo em que a identidade de género e todas as questões associadas são fortemente debatidas na nossa sociedade. Dito assim, parece estranho, mas as mudanças que acontecem na mentalidade coletiva precisam de espaço, de tempo e, muitas vezes, quase sempre, de muita vontade de todos. Neste tempo em que vivo, começamos a valorizar e a compreender melhor que nem todos nos encaixamos nos parâmetros que definiram para nós. Vou falar-te um pouco de mim. Tenho 41 anos, sou casada, tenho 2 filhos pequenos, sou designer, tenho uma companhia de teatro e, neste momento, estou no Torrão, no sábado de manhã, a escrever-te esta carta. Venho de uma família monoparental, fui criada pela minha mãe e cresci rodeada de mulheres. Para mim, até hoje é difícil ver o mundo como resultado da polarização mulher-homem. Penso sempre mais na ideia do ser humano, de humanidade. Assim, sempre me senti diferente dos outros, mas nem sempre o entendi como vantagem. De certa forma, sempre senti que não pertencia ao lado nenhum e que não tinha de responder a ideias pré-concebidas. Afinal de contas, o que está a ficar de nós é quem nós somos, que depois se transforma em quem nós fomos, que legado deixamos para quem viveram depois de nós. Foi este o percurso que me trouxe aqui, ao Torrão, de onde te escrevo, conhecer pessoas novas, descobrir o que tem para contar, percorrer os locais onde se desenrolaram as vidas, transformadas em histórias. Não sei como é o futuro onde vives, mas quero aguardar em mim a esperança que aquilo que nós estamos a construir agora é um mundo em que permita viver em toda a plenitude do ser humano que és. Obrigado por leres. Letícia João, Torrão, 23 de setembro de 2023. Esta carta tinha e tem ainda algumas aptidões. E hoje cada vez mais, certas coisas. Depois há muita gente a perguntar esta tarde, a viver aqui. Embora não seja sempre, mas aos fins de semana, vem aqui passar os fins de semana e há aqui muitíssima gente toda. E se nós tivéssemos estas coisas a funcionar, se calhar mais gente, mas é pena. Mas, é o que diz essa carta. Eu não estou a falar consigo. Como tal, pode sair, faz favor. Como é que se chama? Majarico. Todos os anos, em janeiro, havia eleições. Todos os anos. A janeiro havia eleições. Ou ficava a mesma, às vezes ficava, mas o máximo. Esta carta é para ti que gostas de teatro e assistes a um espetáculo. Também é para ti que não gostas de teatro ou pensas que não gostas e para ti que nunca foste ao teatro. O Torrão tem um passado histórico sobre teatro. O grupo de teatro da Universidade Sénior do Torrão começou com um grande trabalho, avivando memórias, em suma trazendo o teatro às populações. Uma aula de teatro é uma viagem e pegando na grande máxima, só vive quem viaja. É isso que a população do Torrão precisa. Ferramentas necessárias, motivação, publicidade, quase porta a porta e avivar mentes adormecidas. Uma aula de teatro é uma viagem, o mesmo que procurei fazer com esta carta, mas também sei que a viagem maior não cabe nos limites desta carta. Estamos aqui e agora. O futuro e o fim do teatro no Torrão passará por grandes divulgações à população. Motivação, essa já existe, por parte de quem já tem o bichinho do teatro. Desbravar o terreno agregando aqueles que pensam que não gostam e, por fim, aqueles para quem pode ser uma grande descoberta. Saudações teatrais. Aproveito para desejar ao fim do teatro as maiores conquistas, que consigam dar mais vida às populações.
Assim não, assim não vai. Eu vejo cheque o peso para... Ora. Isso é o vento.